Capítulo 4. Estudando a mensagem. Iniciemos por esta frase, pois considero de grande esclarecimento para todos nós o que este Espírito nos revela. Vejamos o que ele diz. Os espíritos que cedo se desprenderam da matéria por ocasião da morte tiveram sono inteligente. Quando dormem, se reúnem à companhia de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e com eles se instruem. Ele faz referência aos espíritos que, desligados da matéria depois da morte, tiveram sonos inteligentes. Fiquei pensando, que sonos inteligentes são esses, se não daquelas pessoas que oram, que se preparam para dormir? Os amigos divinos falam que o perdão é uma questão de inteligência, ora, preparar-se para dormir é também, e muito mais. E na verdade uma preparação para a morte nos dizeres do irmão comunicante a Kardec, pois, quando dorme, o espírito fica liberto parcialmente do corpo de matéria. Com os benfeitores eles viajam, conversam e se instruem. Há um assunto interessante que nós não encontramos de forma tão direta nas obras de Kardec, trabalham até em obras que encontram prontas quando morrem. O pessoal pensa que existe um vazio no mundo dos espíritos, como se aqui existissem só campos verdejantes e brisa, e nas zonas inferiores existissem só cavernas e lama. Nós sabemos que não é assim, sabemos que existem as construções para receber os desencarnados, existem as colônias e as cidades espirituais. Sabemos que nas regiões inferiores também existem as construções feitas ao modo deles. A intelectualidade e a capacidade de criar não estão ligadas à evolução. O homem que pensa com inteligência e sabedoria caminha para Deus mais consciente e mais sabiamente. Mas o que apenas apedreja seus irmãos e sempre está condenando a grandeza de Deus, ele se atira ao abismo da sua incompreensão. A vida evolutiva é para todos. Agora, o nosso habitat está em nosso modo de encarar a vida. Um tem inteligência e dinheiro na terra e deseja morar em um barraco para não gastar o que tem, não oferece nem para a família uma vida digna, não se preocupa em instruir os filhos, em escolarizar, julga que seu modo de vida está bom demais, e assim vive na terra. Quando retorna, ele habitará em lugares que se assemelham à sua ideia. Isso é comum, e não tem muito o que fazer por quem não tem interesse em progredir. Com o tempo a vida ensina que a lei do progresso para todos. Deus é tão bom que nos dá o sono como é meio de ligação entre os encarnados e os desencarnados. Aqueles que se preparam para dormir entram em sintonia com os espíritos superiores, podem observar as coisas belas e admirá-las. Quando voltam à Terra sentem vontade de sair daquela, diríamos, pobreza, ter algo mais confortante. O sono inteligente tira o espírito da inércia e do comodismo e o coloca na ativa mental, mas para isso temos que nos preparar para dormir. Quem se prepara para dormir será útil em alguma coisa, não viverá sonhos de pesadelos e de tormentos. Observemos o seguinte, o sono é a porta que Deus lhes abre até os amigos do céu, é a recreação depois do trabalho, na espera da grande libertação, a liberação final que deverá devolvê-los ao seu verdadeiro meio. A nossa busca é libertarmos-nos dos pesos materiais que conduzimos em nós, sejam encarnados no corpo de matéria ou ligados ao corpo perispiritual, com o qual muitos estão nas zonas inferiores. Aqueles que, quando encarnados, aspiram por algo mais sublime e ainda buscam estas aspirações para sua vida, mesmo tendo consciência de que estão em outra dimensão da vida, almejam sair do conflito em que se encontram e é aí que nos deparamos com irmãos que desejam encontrar em amigos encarnados o apoio, a ajuda. São irmãos presos aos seus erros do passado e aos seus algozes, e agora eles desejam encontrar quem lhes ofereceu ajuda na vida, como os amigos ou os familiares, ou seja lá quem for. Isso faz com que eles saiam mentalmente de onde estão para buscar conselho e ajuda, e o outro, preparado para isso, consegue registrar a sua presença e começa então quando há o desejo de amparo, a ligação entre ambos. Através da prece e do auxílio, que varia conforme a necessidade. O irmão que temos acompanhado, para que tenhamos material de estudo, desencarnou e tenta buscar ajuda onde ele acredita que receberá, e é durante o seu repouso no vale, onde foi aprisionado pelos seus algozes desejosos de vampirizar as suas forças vitais e mentais. Estando ali sem conseguir sair dessa prisão, digamos física, ele usa sua mente. Se esforça para se lembrar da oração e das instruções que um dia lhe chegaram ao espírito e deseja ir ao encontro do amparo. As instruções que recebeu, as aulas de evangelização, o pensamento da vida futura e as amizades que fez o levaram a pensar na possibilidade de que algo mudaria em sua vida, transformando-se em um ardente desejo capaz de aproximá-lo de quem pudesse ajudá-lo. Isso foi de suma importância para ele receber ajuda. Começou criando uma nova perspectiva de vida em torno da imortalidade. Essa busca ocorreu durante o sono. A vontade de sair daquele local que ele classificou como inferno o fez orar e mentalizar quem poderia ajudá-lo. Ele usava o sono inteligente, porque a necessidade de se livrar do sofrimento que buscou por não aceitar a situação terrena, agora fez com que ele mudasse seu pensamento. Assim começou a raciocinar nas lições do Evangelho. Durante os momentos em que se via sozinho na penúria do sofrimento, lembrava-se da prece que os professores e amigos faziam e que ele podia ouvir na casa espírita. Ele se via dormindo, passando por um pesadelo e sentindo que deveria ir ao encontro de alguém que o acordasse ou ajudasse. Quando um irmão de faixa inferior o percebeu em tal agonia, disse que ele havia morrido. Então recordou-se da prece da vida imortal. Orando, conseguiu ir ao encontro do médium por várias vezes, até ser resgatado para o tratamento.
Muitos podem perguntar por que não foi imediatamente. Foi porque ele não havia se desligado bastante do local em que estava. É semelhante àquelas pessoas que dizem: eu não te quero, mas não te largo. Isso é uma prisão para o espírito, é o que chamamos de apego, desejo de ter domínio sobre a situação criada por nós, que na verdade é nossa. O sono existe para o descanso físico e mental, é ele que produz o sonho de acordo com o nosso preparo espiritual. Assim somos todos nós, alguns lembram, outros não, mas todos dormimos, e quem tem compreensão da vida imortal aspira a ir para as esferas mais altas. Todo sono descansa mais o corpo, não é? Perguntou a Nenê Cheruli. Não, tem sono que descansa a mente, porque a pessoa tem o domínio sobre a matéria. É o caso de Eurípedes Barçanufo, que pouco dormia, indagou Tânia Pereirinha. Sim, devido à faculdade de que era possuidor. O próprio Kardec diz que o médium que tem a bicorporeidade tem domínio sobre a matéria. Observemos na revista Espírita que citamos há pouco, o que disse Santo Alfonso de Ligóri, quando questionado sobre o assunto. Poderias dar-nos a explicação desse fenômeno? Sim, quando o homem, por sua virtude, se acha completamente desmaterializado, quando elevou sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Do seguinte modo, sentindo vir o sono, pode o espírito encarnado pedir a Deus para transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiserdes chamá-lo, abandona então o corpo, seguido de uma parte de seu perispírito, deixando a matéria imunda no estado vizinho ao da morte. Digo vizinho da morte porque ficou no corpo um laço, ligando o perispírito e a alma à matéria, e esse laço não pode ser definido. O corpo então aparece no lugar desejado. Creio ser tudo quanto desejais saber. É como ele fala, tem que estar desmaterializado. Quanto mais evoluído, menos matéria e também menos sono. O próprio Eurípedes falava para nós que existe um planeta que tem 2 sóis que lá os habitantes não dormem. No livro de Chico Xavier, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, ela também fala sobre esse planeta, comenta Dona Zélia Barbosa. Quanto mais evoluído o espírito, menos tem necessidade de dormir e mais ele aproveita o tempo. E, eu então estou perdida, comentou Maria Cantora. Não se preocupe, um dia todos nós viveremos a realidade eterna e deixaremos de dormir e sonhar. Infelizmente, o tempo acabou. Vamos encerrar por aqui. Outro dia nós continuaremos. Então Cantora pediu para Zenon encerrar o nosso estudo, pois tínhamos outras atividades a realizar. Ele ficou de pé e fez a seguinte súplica: Agradecemos, Senhor. Agradecemos, Senhor. O teu imenso amor na luz que estende a vida. Na obra do bem a seguir. No amor que não tem fim. Na bênção do teu carinho. Agradecemos, Senhor. A prece em forma de pão, a paz, a luz, o perdão, o aconchego de amor. Por tudo que tu nos destes agradecemos, Senhor, pelo exemplo em verdade, pelo sentimento da caridade, pelo amor em minha vida, pela bondade vivida, pela amizade e carinho, pelos exemplos sem fim que deixaste no meu caminho. Por tudo, meu bom mestre, agradeço-te em prece. Pela tua proteção. E encerrou a reunião com a prece que Jesus deixou para a humanidade.